E aí pessoal, aqui quem fala é o Leonardo e lhes trago mais um vídeo, dessa vez falando sobre o Rei Leão. O que Rei Leão, aquela história horrível e fascista. O que? Que fascista o que? Sai daqui, seu esquerdista, sai, vai embora daqui. Como eu estava dizendo, hoje nós falaremos sobre o famigerado Rei Leão, que um tal site aí classificou isso como uma história fascista, o que é uma mongolice completa de progressista doente. Rei Leão na verdade fala de um dos temas que eu mais gosto de falar, que é a monarquia. Então se você já puder deixando seu like e sua inscrição aí e ativar o sininho, eu agradeço muito. No mais, vamos ao vídeo. A Disney, antes de ser uma empresa que apoiava abortos, fez um filme chamado O Rei Leão, que conta a história de um jovem leão chamado Simba, que está predestinado a se tornar o rei, mas que é coagido e enganado por uma entidade chamada Scar. Um leão que tem inveja do seu irmão e quer se tornar o rei no lugar dele. E para isso ele arma todo um plano revolucionário, e para isso ele se compincha ali com as hienas e arma um plano para matar o Mufasa, que é o rei. E se você parar bem para pensar, Rei Leão conta a história de duas visões de mundo que se colidem. Uma que é a visão monárquica do rei, que se preocupa com seu povo, que se oferece em sacrifício pelo seu próprio povo. Aquele rei que, como disse o nosso saudoso imperador Dom Pedro II, a princesa Isabel quando ela é criança, eles não são seus, você é deles. E a visão revolucionária do Scar, que basicamente pode se fazer até um paralelo com o comunismo, que promete que vai fazer a justiça com o povo, que vai dar ao povo distribuir riquezas, vai fazer mundos e fundos, tudo para no final todos passarem fome. Mas falando sério, o Scar realmente tem a mentalidade revolucionária dentro dele. Ele tem todas as características. Ele é orgulhoso, ele é egoísta e ele vive falando das injustiças que esse mundo tem, da injusto isso, injusto aquilo. Igual aquelas feministas de Twitter que vivem reclamando dos machos escroto e é claro os betas feministas betando pra elas. Gato demais. Na música Se Preparem, que inclusive tem uma análise excelente dessa música feita pelo Brasil Paralelo. Eu vou até deixar o link aí no fixado, na descrição, sei lá. Onde o Scar conta o plano dele para as hienas. E essa música é muito boa porque ela é cheia de simbolismos, inclusive uma luz vermelha aparece no final. Por que será, hein? O Scar demonstra toda a sua insanidade, toda a sua mentalidade revolucionária, e as hienas, como o gado, como o povo que acredita realmente nessa ideia revolucionária, é enganado, acaba comprando esse tipo de ideologia macabra e sinistra, porque acredita que realmente essa ideia vai trazer um mundo melhor. Porque como toda mentalidade revolucionária, ela sempre promete mundos e fundos. E o povo enganado por essa ideologia acaba comprando esse ideal. Só que isso acaba distorcendo a ordem natural das coisas, como o mundo funciona. Inclusive é um dos temas principais de Rei Leão. Fala muito sobre o ciclo da vida, sobre o equilíbrio, sobre a ordem natural das coisas, como essa ordem não pode ser quebrada jamais. É como aquele exemplo que o Brasileirinho nos deu. É como um personagem de RPG, cada um dos pontos é atribuído a um ponto de habilidade do personagem. E você não pode ter tudo, porque isso quebraria o jogo, como quebrou no mundo real. Como a gente vê aí que vem quebrando, que as pessoas que vêm querendo quebrar a ordem natural das coisas. Mas voltando ao Rei Leão, percebe que tem muitas simbologias. Inclusive o final dele, que se você reparar, quando ele alcança o céu, que ele sobe numa estrutura e ele fica acima do... quando ele fica perto da lua, assim, fica em cima da lua, dá pra ver que é um simbolismo que parece um símbolo, um certo símbolo aí. Qual será que vocês acham que parece? Será que isso foi proposital ou não? E é claro, como um bom revolucionário, ele acaba criando um super estado, uma estrutura super gigantesca, que óbvio que é um desenho, não simbolizou tanto assim, mas simboliza a estrutura de um estado grande, quando o estado não pode cuidar de toda a economia, porque isso quebra a economia. Tem que deixar o mercado livre para ele mesmo funcionar e agir sozinho. Quando o estado pega e toma tudo para si, tomando o dinheiro, é óbvio, dos impostos suados do trabalhador, ele acaba falindo e ele acaba criando uma superestrutura gigantesca que acaba falindo toda a economia do país. Porque a população acaba ficando sem dinheiro por causa dos altos impostos, os produtos sobem, fica tudo mais alto e óbvio, aí vem a fome.
que no Rei Leão é simbolizado pela gestão do Scar, né, vamos dizer assim, em que ele acabando deixando o reino inteiro passando fome, acabou a comida, acabou tudo, como aquela velha frase da o socialismo só dura enquanto durar o dinheiro. Acabou o dinheiro, acabou o socialismo, porque ele não gera riqueza, não gera produtos, então ele simplesmente passa fome. E é claro, eu não poderia deixar de falar delas, as hienas. As hienas têm muitos simbolismos por trás dela, ela pode representar várias coisas, inclusive os próprios kebabs, já que elas são de uma terra distante que querem invadir o reino. Seria tipo os imigrantes que estão fudendo a Europa lá inteira, estuprando mulher a rodo, fazendo a desgraça toda e ninguém fazendo nada, e ninguém falando nada, todo mundo em silêncio. Ou pode ser, como o próprio Nando Moura falou no vídeo dele, são aqueles canalhas sujos que acabam subindo ao poder junto com toda essa ideologia maldita que acaba subindo. Mas mesmo essa história acaba tendo um final feliz. A ordem natural é restaurada, um governo conservador, que é o governo do Simba, acaba subindo ao poder e acaba restaurando a monarquia, assim restaurando o reino. Uma bela história, não é mesmo? Pena que é feita por uma empresa que apoia o aborto. Eu finalizo esse vídeo convidando você a doar para uma história que eu estou escrevendo, um mangá muito legal chamado Anime. Veja o vídeo que eu vou deixar aí na descrição e o comentário do Apoia-se fixado no comentário. É isso, até o próximo vídeo.